Você já parou para se perguntar por quê, apesar de todas as suas conquistas profissionais, do dinheiro que você já ganhou, das experiências que você acumulou e do respeito que você construiu ao longo dos anos, ainda existe um vazio profundo que nada parece preencher de verdade? Olhe ao seu redor agora. Você pode ter o carro que sempre quis, a casa que planejou, talvez até a família que sempre sonhou construir. Mas quando você está sozinho, quando o barulho ensurdecedor do mundo finalmente se silencia e você fica cara a cara com seus próprios pensamentos, você sente que algo essencial está faltando. E não é mais dinheiro que vai resolver isso. Não é mais reconhecimento profissional. Não é mais uma conquista externa. É algo mais profundo, mais visceral, mais fundamental. É aquela sensação persistente de que você está vivendo abaixo da sua capacidade real, operando constantemente com o freio de mão puxado, observando imponente outros homens que parecem ter uma intensidade inexplicável, uma presença magnética, um fogo nos olhos que você não consegue explicar racionalmente, mas sente na sua alma. E o pior de tudo, a parte que dói mais quando você está sendo brutalmente honesto consigo mesmo, é que você se sente escravo. Escravo dos seus próprios impulsos, das suas compulsões incontroláveis, daquela necessidade constante e insaciável de gratificação instantânea que te domina exatamente nos momentos mais inconvenientes e importantes da sua vida. Seja aquela necessidade quase automática de checar o celular a cada 5 minutos, buscando alguma notificação que te faça sentir relevante. A compulsão de buscar aquele hit rápido de dopamina através de pornografia, mesmo sabendo que depois você vai se sentir vazio e envergonhado. A busca incessante e desesperada por validação externa de mulheres que você nem ao menos respeita de verdade. Você sabe racionalmente que isso está te drenando, te esvaziando, te tornando uma sombra pálida do homem que você sente que deveria ser. Mas você simplesmente não consegue parar. É como se existisse um buraco negro no centro do seu peito, um vazio que consome toda a sua energia vital, e você continua alimentando obsessivamente esse buraco com distrações e prazeres vazios, esperando irracionalmente que um dia ele finalmente se preencha e você encontre paz. Mas ele nunca preenche, não é mesmo? Cada vez que você cede, o buraco fica maior. Cada vez que você desperdiça sua essência, você se sente mais distante de quem você realmente é. E o ciclo continua, implacável, dia após dia, ano após ano, te transformando em alguém que você mal reconhece quando olha no espelho com honestidade brutal. Agora eu quero que você feche os olhos por um momento e imagine comigo um cenário completamente diferente. Respire fundo e visualize isso com todos os detalhes. Imagine acordar uma manhã qualquer com uma energia que você não sentia desde os seus 17 anos. Mas agora essa energia não é caótica e desordenada como na adolescência. Ela é temperada com a sabedoria, o controle e a maturidade de um homem que conhece seu próprio poder. Imagine olhar no espelho do seu banheiro e ver um brilho completamente diferente nos seus olhos. Não arrogância vazia ou ego inflado, mas presença verdadeira e inabalável. Uma intensidade que vem de dentro, que não precisa ser performada ou fingida porque simplesmente é quem você é. Imagine entrar em uma sala de reuniões, em um evento social, em qualquer ambiente, e sentir imediatamente as pessoas reagindo a você de forma fundamentalmente diferente, sem você precisar dizer uma única palavra sequer. Mulheres mantendo contato visual por mais tempo, não com timidez ou desconforto, mas com interesse genuíno e não disfarçado. Homens te respeitando instintivamente, te buscando para conselhos e orientação, reconhecendo subconscientemente uma qualidade de liderança que emana de você. Crianças e animais, que são os detectores mais honestos de energia humana, se aproximando de você com facilidade e confiança natural.
Imagine ter um foco mental tão cristalino, tão poderoso e sustentado que você consegue trabalhar por horas profundas em estado de fluxo absoluto, sem distrações, sem aquela névoa mental crônica que sempre te acompanhou como uma sombra. Imagine sentir um controle total e absoluto sobre sua energia vital, sabendo exatamente como direcioná-la estrategicamente para criar resultados extraordinários em qualquer área da sua vida que você escolher focar. Sua saúde física se transforma radicalmente, você acorda sem dores, treina com intensidade que não tinha há anos, sua pele brilha com vitalidade real, sua clareza mental multiplica exponencialmente, você toma decisões complexas com facilidade, resolve problemas que antes pareciam impossíveis, cria conexões conceituais que outros não conseguem ver. Seus relacionamentos se aprofundam de maneiras que você nem imaginava possíveis. Você está realmente presente quando conversa com as pessoas, você ouve de verdade, você conecta autenticamente. E mais importante que tudo isso, você finalmente sente que está vivendo com propósito real e inegável, não apenas reagindo à vida como uma folha ao vento, mas criando conscientemente e deliberadamente cada aspecto da sua existência. Você acha que isso é fantasioso? Que viver dessa forma é impossível? Eu entendo completamente sua desconfiança. Eu realmente entendo. Você já foi enganado antes por soluções milagrosas rápidas e fórmulas mágicas que prometeram transformação, mas não entregaram absolutamente nada além de decepção. Você já gastou dinheiro em cursos que não funcionaram, já seguiu conselhos que te levaram a lugar nenhum, já acreditou em pessoas que estavam apenas vendendo ilusões embaladas como sabedoria. Sua desconfiança não é paranoia, é inteligência baseada em experiência. Mas e se eu te dissesse algo que vai mudar completamente sua perspectiva? E se eu te mostrasse que o que vou compartilhar com você agora não é absolutamente nenhuma novidade moderna, nenhuma invenção de coach motivacional buscando fama nas redes sociais, mas sim uma tecnologia ancestral milenar de performance e potencial humano máximo que foi deliberada e sistematicamente ocultada de você? E se eu te provasse que por mais de 5.000 anos documentados, os homens mais poderosos, mais focados, mais realizados e mais impactantes da história humana praticavam algo que a sociedade moderna rotulou como extremo, repressivo, perigoso ou até patológico? O celibato consciente não é sobre negar sua masculinidade natural ou reprimir violentamente seus desejos biológicos legítimos. Essa é exatamente a distorção que venderam para você intencionalmente para manter você fraco, controlável e consumidor. O celibato consciente é fundamentalmente sobre transmutação energética, sobre compreender e dominar o processo de pegar essa força criativa imensa e primordial que existe dentro de você, essa mesma energia que literalmente cria vida humana nova. E ao invés de desperdiçá-la completamente em 5 segundos de prazer vazio, seguidos de horas de vazio existencial, direcioná-la estratégica e conscientemente para construir a vida extraordinária que você realmente quer e merece. Por mais de 5.000 anos registrados em textos, manuscritos e tradições orais preservadas, as maiores tradições espirituais, filosóficas e guerreiras do mundo descobriram independentemente, sem nenhum contato ou comunicação entre si, essa mesma verdade fundamental e inegável sobre a natureza da energia masculina e seu potencial de transmutação. Os antigos mestres taoístas da China imperial chamavam essa energia essencial de Jing, a essência primordial que determina fundamentalmente sua longevidade, sua vitalidade física, seu poder pessoal e sua capacidade de impactar o mundo ao seu redor. Eles desenvolveram ao longo de séculos sistemas incrivelmente complexos e sofisticados, como a órbita microcósmica e as práticas de alquimia interna para circular conscientemente essa energia pelo corpo
através de canais energéticos sutis, ao invés de simplesmente liberá-la e perdê-la através da ejaculação. Os yogis das antigas tradições védicas da Índia chamavam essa mesma força de ojas, descrevendo-a poeticamente como o néctar dourado, que, quando cuidadosamente preservado e cultivado, alimenta poderosamente seu sistema imunológico, aumenta dramaticamente sua capacidade cognitiva e de memória, cria um brilho radiante literalmente visível em sua pele e olhos que as pessoas percebem, mas não conseguem explicar. E mais fascinante ainda, te conecta com níveis expandidos de intuição e percepção que parecem absolutamente sobrenaturais para quem nunca experimentou. A prática rigorosa de Brahmacharya, que os ocidentais traduzem superficialmente e incorretamente como apenas celibato, não era na verdade celibato por repressão religiosa moralista ou negação da vida, mas sim domínio consciente e refinado sobre a energia vital para alcançar estados profundamente expandidos de consciência, criatividade e poder pessoal. Os alquimistas medievais da Europa, trabalhando em segredo porque revelar essas verdades publicamente e abertamente poderia facilmente te levar à fogueira da Inquisição, falavam em linguagem elaboradamente codificada e simbólica sobre o processo místico de transmutar metais básicos em ouro puro e precioso. Qualquer iniciado verdadeiro nos mistérios alquímicos sabia perfeitamente que eles não estavam falando literalmente sobre transformar chumbo físico em ouro material, mas usando uma metáfora profundamente sofisticada para descrever o processo interno de transformar impulsos animais básicos e não refinados em consciência humana, elevada e iluminada. O chumbo representava o desejo sexual animal operando no seu estado mais bruto e inconsciente. O ouro representava o ser humano totalmente realizado, operando conscientemente em sua capacidade criativa máxima. E o complexo processo alquímico que eles descreviam em tratados herméticos era exatamente essa prática de retenção intencional e transmutação direcionada que estou te ensinando neste exato momento. Mas aqui está o que realmente separa radicalmente isso de teoria filosófica abstrata e impraticável, ou especulação mística desconectada da realidade. Esses homens que dominaram essas práticas não eram apenas místicos contemplativos, sentados passivamente em cavernas isoladas, meditando sobre o cosmos. Eram homens de ação brutal e implacável, que conquistaram impérios, construíram civilizações duradouras, criaram obras de arte imortais e transformaram fundamentalmente o mundo ao seu redor através da força pura da sua vontade manifestada. E mesmo nos tempos modernos, apesar de toda a propaganda cultural massiva contra essa prática, apesar de toda a narrativa dominante dizendo que é impossível ou perigoso, os homens que alcançaram grandeza genuína e duradoura continuaram usando esse segredo ancestral, muitas vezes em silêncio, sem alarde público. Nikola Tesla, o gênio visionário sérvio que literalmente trouxe eletricidade utilizável para o mundo inteiro e que inventou tecnologias tão avançadas que nem sequer compreendemos completamente até hoje, mais de 100 anos depois, praticava celibato rigoroso e meticuloso durante toda a sua vida adulta produtiva e dizia explícita e publicamente que suas visões mais revolucionárias e transformadoras vinham diretamente dessa conservação e direcionamento deliberado de energia criativa. Ele não estava de forma alguma reprimindo violentamente sua natureza, ele estava conscientemente redirecionando um rio caudaloso de poder criativo puro. Mike Tyson, antes de se tornar a máquina de destruição mais brutalmente temida na história do boxe profissional, praticava retenção sexual rigorosa por 3 a 5 meses completos, antes das lutas mais importantes e decisivas da sua carreira. Ele descrevia vividamente esse processo como acumular progressivamente uma agressividade controlada e direcionada, uma ferocidade animal
que não era de forma alguma raiva descontrolada e caótica, mas poder primordial direcionado com precisão cirúrgica devastadora contra seus oponentes. Muhammad Ali, o maior boxeador de todos os tempos segundo muitos especialistas, fazia exatamente o mesmo protocolo religiosamente, transformando conscientemente desejo sexual retido em velocidade sobre-humana impossível, reflexos que desafiavam explicação física, e aquela confiança psicológica absolutamente inabalável que fazia oponentes fisicamente superiores desmoronarem mentalmente antes mesmo da luta começar, derrotados pelo seu campo energético antes de qualquer soco ser lançado. Steve Jobs, o visionário implacável que transformou múltiplas indústrias, passou anos inteiros em retiros intensivos de meditação zen, praticando o celibato rigoroso enquanto desenvolvia e refinando a visão revolucionária que transformou a Apple de uma empresa literal de garagem em uma das forças corporativas e culturais mais poderosas e influentes do planeta. Seu foco monástico lendário, sua capacidade quase sobrenatural de enxergar possibilidades e conexões que ninguém mais conseguia perceber, sua habilidade extraordinária de manifestar visões abstratas em produtos físicos concretos que mudaram como bilhões de pessoas vivem, tudo isso foi alimentado e potencializado por essa prática energética fundamental que ele manteve durante os períodos mais criativos e produtivos da sua vida. Então aqui está a pergunta absolutamente crucial de $1 milhão que você precisa fazer e responder honestamente. Se essa prática milenar é tão comprovadamente poderosa para a performance humana máxima, tão exaustivamente validada, historicamente, através de culturas completamente diferentes e separadas, tão demonstravelmente efetiva para os homens mais realizados e impactantes da história, por que diabos você nunca ouviu falar seriamente disso na escola? Por que seu médico, que supostamente se preocupa com sua saúde integral, nunca sequer mencionou isso como possibilidade? Por que a narrativa cultural, absolutamente dominante em todos os lugares, te diz exatamente o oposto completo, que você precisa ejacular constantemente e frequentemente para ser saudável, que retenção é perigosa, que vai causar problemas físicos ou psicológicos? Vou te dar a resposta brutal e honesta que absolutamente ninguém com poder quer admitir publicamente. Uma indústria multibilionária global de pornografia simplesmente não pode existir e lucrar se homens em massa começarem a conservar conscientemente sua energia vital, ao invés de desperdiçá-la compulsivamente. Uma indústria farmacêutica extremamente lucrativa, que ganha bilhões vendendo medicamentos para ansiedade crônica, depressão persistente e disfunção erétil epidêmica, não lucra absolutamente nada com homens genuinamente vitais e saudáveis, que não precisam de pílulas. Uma economia consumista global, construída estrategicamente sobre impulsos não regulados e gratificação instantânea, simplesmente não funciona eficientemente com homens que desenvolveram autocontrole real e capacidade de adiar gratificação. Um sistema político que depende fundamentalmente de cidadãos distraídos, passivos, sem energia e facilmente manipuláveis, não pode sobreviver a uma população de homens com clareza mental cristalina, energia abundante e senso inabalável de propósito pessoal. Você foi sistemática e intencionalmente ensinado desde criança a desperdiçar seu recurso mais precioso e poderoso, porque homens verdadeiramente poderosos, focados e autodirigidos são extremamente perigosos para sistemas econômicos e políticos que lucram massivamente com a sua fraqueza, distração e dependência. Mas agora você sabe a verdade. O véu foi removido. E não há absolutamente nenhuma forma de desconhecer conscientemente o que você acabou de aprender. A única questão real que permanece é profundamente pessoal.
O que exatamente você vai fazer com essa informação devastadora? Você vai ignorá-la e voltar ao conforto da inconsciência? Ou vai ter a coragem de investigar e experimentar por si mesmo? Antes de mergulharmos profundamente nos estágios práticos e detalhados dessa transformação completa, preciso te dar o contexto biológico e energético essencial que a maioria das pessoas completamente ignora. E essa ignorância é exatamente o que causa fracasso repetido. Vamos falar com brutal honestidade sobre o que realmente acontece no seu corpo e na sua mente cada vez que você ejacula, porque entender isso em nível visceral e não apenas intelectual é absolutamente fundamental para o seu comprometimento de longo prazo. Cada ejaculação não é simplesmente a liberação de fluido seminal insignificante, como te ensinaram na aula de biologia superficial do ensino médio. É uma transação bioquímica e energética extremamente complexa e custosa que drena recursos preciosos que seu corpo levou dias ou até semanas para acumular e sintetizar. O fluido seminal que você libera em segundos contém concentrações extraordinariamente altas de zinco, um mineral absolutamente crítico para a produção de testosterona, função imunológica robusta e, literalmente, centenas de processos enzimáticos essenciais. Contém magnésio em abundância, fundamental para a produção de energia a nível celular mitocondrial e função nervosa ótima. Contém proteínas extremamente complexas e raras que seu corpo gastou energia metabólica significativa, construindo aminoácido por aminoácido. Contém enzimas especializadas, vitaminas do complexo B, ácido cítrico, frutose, prostaglandinas e, mais fascinante de tudo, contém concentrações incrivelmente altas de fatores neurotróficos como NGF, que é fator de crescimento neural, e BDNF, que é fator neurotrófico, derivado do cérebro, moléculas que estimulam diretamente o crescimento de novos neurônios e a formação de novas conexões sinápticas no cérebro, processos chamados neurogênese e sinaptogênese. Você não está simplesmente liberando fluido insignificante quando ejacula. Você está literalmente ejetando componentes nutricionais e bioquímicos raros que seu cérebro, seus músculos, seu sistema nervoso e seu sistema imunológico precisam desesperadamente para funcionar em nível ótimo. E então você sinceramente se pergunta confuso por que sente aquela névoa mental característica, aquela fadiga profunda e inexplicável, aquela desmotivação persistente que parece não ter causa externa óbvia. A causa é interna e bioquímica. Você drenou seu sistema. Além do custo bioquímico mensurável e científico, existe uma dimensão energética que a ciência ocidental materialista está apenas começando a reconhecer e medir com instrumentos sensíveis, mas que tradições orientais mapearam em detalhes extraordinários há literalmente milhares de anos, através de observação contemplativa rigorosa. Cada ser humano não é apenas um corpo físico denso feito de carne, ossos e fluidos. Você também é, simultaneamente, um sistema energético complexo com campos bioelétricos mensuráveis, correntes sutis de energia vital circulando através de canais específicos e centros energéticos que processam e distribuem essa energia para diferentes funções físicas, emocionais, mentais e espirituais. Quando você ejacula de forma compulsiva e inconsciente, você não está apenas perdendo substâncias físicas mensuráveis, você está esvaziando e enfraquecendo dramaticamente seu campo bioelétrico inteiro. Estudos recentes e fascinantes em bioeletricidade humana, usando equipamentos de medição extremamente sensíveis, mostram de forma inegável que temos campos eletromagnéticos mensuráveis e reais ao redor do corpo físico, especialmente intensos ao redor do coração e do cérebro, e que a intensidade, coerência e alcance desses campos são diretamente afetados por nossa vitalidade, nosso estado emocional
e nossas práticas de vida. Quando você ejacula constantemente, sem consciência, sem retenção, sem transmutação intencional, você está literalmente e mensuravelmente diminuindo a intensidade e o alcance desse campo energético que você projeta involuntariamente no mundo. E aqui está algo absolutamente fascinante que você provavelmente já percebeu intuitivamente, mas nunca entendeu conscientemente. As pessoas sentem esse campo energético ao seu redor de forma completamente subconsciente. Elas não sabem racionalmente que estão sentindo, não conseguem articular em palavras o que percebem, mas respondem instintivamente e involuntariamente a ele. Quando você entra em uma sala com um campo bioelétrico fraco, depletado e incoerente, você literalmente tem menos presença física mensurável. As pessoas te ignoram mais facilmente. Você fala, mas suas palavras não carregam peso ou autoridade. Você é energeticamente invisível, passando despercebido. Mas quando você entra em uma sala com um campo bioelétrico forte, carregado e coerente, cultivado através de retenção e práticas de transmutação, as pessoas sentem sua presença antes mesmo de te verem ou ouvirem. Elas se viram instintivamente quando você entra. Elas te dão atenção sem você precisar exigir. Elas te respeitam sem você precisar provar nada. Isso não é magia sobrenatural, não é pensamento positivo ingênuo. É bioeletricidade humana real e mensurável, impactando o ambiente e as pessoas ao seu redor. Agora, com esse contexto biológico e energético fundamental estabelecido, vamos mergulhar profundamente nos 8 estágios completos e detalhados da transformação que todo homem atravessa quando decide conscientemente parar de desperdiçar sua essência e começar a construir intencionalmente com ela. E preciso te avisar com honestidade brutal desde já. Esta jornada não é fácil, confortável ou rápida. Se alguém te promete resultados mágicos em 7 dias, sem nenhum desconforto, essa pessoa está mentindo descaradamente para você ou está vendendo algo. A transformação real, profunda e duradoura é um processo que exige tempo, paciência, comprometimento inabalável e atravessar vales escuros extremamente desconfortáveis. Mas do outro lado desses vales existe uma versão de você mesmo que você mal consegue imaginar agora. Uma versão operando em um nível de vitalidade, clareza, propósito e poder que vai fazer você olhar para trás e não acreditar que você costumava viver daquela forma antiga de depleção constante. O primeiro estágio, que é absolutamente inegociável e fundamental, não começa com ação heróica ou força de vontade brutal, como você talvez imagine. Ele começa com algo muito mais doloroso, muito mais desconfortável e muito mais essencial do que qualquer ação externa: honestidade brutal e impiedosa consigo mesmo. Este é o estágio que eu chamo de despertar, e ele geralmente chega em um dos momentos mais sombrios e desesperados da sua vida, não nos momentos altos. Talvez você tenha acabado de ter mais uma recaída vergonhosa depois de jurar solenemente para si mesmo que dessa vez seria diferente. Aquele momento característico pós-ejaculação, onde a névoa mental bate como uma onda tóxica e gelada, e você sente não apenas o vazio físico óbvio, mas principalmente aquela vergonha corrosiva e profunda de ter quebrado mais uma vez uma promessa sagrada que você fez para si mesmo, provando mais uma vez que você não tem controle sobre seus próprios impulsos. Ou talvez o despertar tenha chegado quando você finalmente percebeu a conexão inegável e óbvia entre ejaculação e depleção de energia. Você percebeu que nos dias que você retém sua essência, você treina mais pesado, trabalha mais focado, está mais presente com as pessoas, tem mais paciência, mais clareza, mais vida nos olhos. Mas nos dias que você cede e ejacula, especialmente de forma compulsiva com pornografia, você se torna uma sombra morta de si mesmo, operando em modo de sobrevivência básica,
sem energia para nada significativo, apenas arrastando seu corpo pelo dia, esperando que termine logo. E finalmente, você conectou os pontos óbvios que estavam sempre ali. Eu estou fazendo isso comigo mesmo. Eu sou o único responsável por essa montanha-russa de energia. Ou talvez o despertar tenha chegado de forma ainda mais dolorosa e humilhante, quando você olhou honestamente para homens que você genuinamente respeita e admira, homens que têm aquela intensidade magnética nos olhos, aquela presença que preenche a sala, aquela capacidade de execução implacável que transforma visão em realidade, e você percebeu com clareza cristalina e dolorosa: eles têm algo fundamental que eu não tenho. E não é genética privilegiada, não é dinheiro herdado, não é sorte cega. É uma qualidade energética fundamental, uma vitalidade radiante que eu estou constantemente vazando enquanto eles estão conscientemente conservando e amplificando estrategicamente. O despertar é tão profunda e visceralmente doloroso precisamente porque é brutalmente honesto de uma forma que você provavelmente evitou por anos ou até décadas. É o fim definitivo das mentiras confortáveis e convenientes que você contou repetidamente para si mesmo para justificar e racionalizar seus padrões destrutivos. Acabaram completamente as desculpas fáceis de que todo mundo faz isso, então deve ser completamente normal e inofensivo. Acabou a racionalização pseudocientífica preguiçosa de que ejacular constantemente previne câncer de próstata, uma interpretação completamente distorcida e manipulada de estudos correlacionais mal conduzidos e pior interpretados. Acabou a negação confortável de que isso não está realmente afetando você significativamente, quando você sente visceralmente na própria pele a diferença gritante entre dias que você retém sua essência e dias que você a desperdiça compulsivamente. Você finalmente, talvez pela primeira vez na vida adulta, admite a verdade nuclear devastadora que você evitou por tanto tempo. Eu estou ativamente me sabotando de forma sistemática. Eu estou deliberadamente jogando fora meu recurso mais precioso, meu combustível vital, em troca de 5 segundos miseráveis de prazer que nem é prazer real e genuíno. É apenas alívio temporário e vazio de uma tensão artificial que eu mesmo criei através do meu condicionamento. Essa admissão é brutalmente dolorosa, mas é também absolutamente libertadora, porque você não pode consertar um problema que você se recusa a ver e admitir. A percepção clara e honesta é sempre, sem exceção, o primeiro passo inegociável para qualquer transformação real e duradoura. Você acabou de dar esse primeiro passo crucial. A maioria esmagadora dos homens vive a vida inteira completa nesse ciclo destrutivo de depressão, sem nunca realmente despertar para o que estão perdendo sistematicamente. Você não é mais um deles. Bem-vindo ao começo doloroso, mas necessário da sua jornada real de volta ao seu poder original. Mas despertar intelectualmente para o problema, por mais importante que seja, definitivamente não é suficiente para criar mudança real. E você já sabe disso através de experiência frustrante. Quantas vezes você já percebeu claramente que algo crucial na sua vida precisava mudar imediatamente? Sentiu aquele impulso poderoso e momentâneo de transformação, ficou motivado por algumas horas, ou talvez alguns dias, e então, uma semana depois, estava exatamente no mesmo padrão destrutivo, como se nada tivesse acontecido? A percepção sem comprometimento real e ação consistente é apenas entretenimento intelectual temporário que não muda absolutamente nada na realidade. É exatamente por isso que o segundo estágio é tão absolutamente crítico e determinante, o que eu chamo de compromisso inegociável. E quando eu uso a palavra inegociável, não estou falando casualmente de intenções vagas, como eu vou tentar fazer melhor ou eu vou dar o meu melhor esforço. Estou falando de uma linha definitiva e irreversível na areia que você desenha com seu próprio sangue metafórico,
uma declaração solene não para impressionar o mundo externo ou outras pessoas, mas uma promessa sagrada e inquebrantável que você faz para si mesmo no altar da sua própria transformação. Eu escolho conscientemente honrar minha energia vital como o recurso sagrado que ela é. Aconteça absolutamente o que acontecer externamente, não importa quão difícil fique, não importa quantas tentações apareçam, este é o momento crucial do voto sagrado que você faz sozinho diante do espelho, olhando profundamente nos seus próprios olhos, sem desviar, e fazendo uma promessa que carrega peso existencial real. Eu não vou mais conscientemente desperdiçar o combustível precioso da minha grandeza potencial em troca de distrações vazias e prazeres que não são nem prazer real. Eu escolho ativamente construir ao invés de drenar sistematicamente. Eu escolho conscientemente presença real ao invés de fuga constante. Eu escolho deliberadamente me tornar o homem que eu sei profundamente que posso ser, não o homem domesticado e enfraquecido que a cultura moderna me programou e condicionou para ser. Mas vamos ser brutalmente realistas e honestos sobre o que exatamente você está enfrentando aqui, porque subestimar ingenuamente a magnitude do desafio é virtualmente garantir fracasso doloroso e repetido. Seu cérebro foi meticulosamente condicionado, talvez por décadas inteiras de repetição, em um loop neurológico profundamente viciante e automático. O padrão é sempre o mesmo e previsível. Excitação crescente através de estímulo visual progressivamente mais intenso. Clique para escalar e intensificar ainda mais. Liberação explosiva através de ejaculação. Culpa esmagadora e vergonha corrosiva no período pós-ato, quando a clareza temporária retorna. E então, algumas horas ou talvez alguns dias depois, repetir exatamente o mesmo ciclo destrutivo novamente. Esse ciclo repetido milhares de vezes criou sulcos neurais profundos e bem estabelecidos no seu cérebro físico, caminhos literais de menor resistência que seu sistema nervoso vai automaticamente e involuntariamente seguir quando confrontado com qualquer forma de estresse significativo, tédio prolongado, ansiedade inexplicável ou qualquer outro desconforto emocional que você não sabe processar de forma saudável. Quebrar esse padrão neurológico profundamente arraigado exige muito mais do que motivação passageira de domingo à noite depois de assistir um vídeo inspirador. Exige arquitetura estratégica e deliberada da sua vida inteira, do seu ambiente físico, dos seus hábitos diários, das suas rotinas e rituais. Primeiro, você absolutamente precisa remover sistemática e impiedosamente os gatilhos ambientais óbvios que te levam à recaída. Pornografia em qualquer dispositivo que você possui, não apenas deletada casualmente, mas bloqueada permanentemente através de filtros e softwares de controle que você deliberadamente não pode facilmente contornar em um momento de fraqueza. Redes sociais hipersexualizadas projetadas por engenheiros especializados para viciar você, Instagram cheio de modelos seminuas, TikTok com algoritmos sofisticados projetados especificamente por PhDs para te viciar em conteúdo progressivamente mais sexual, controlado radicalmente com limites de tempo rígidos ou eliminado completamente sem piedade. Ambientes físicos específicos que historicamente te levam à recaída, identificados com precisão e evitados completamente. Se você percebe que recai consistentemente quando está sozinho no quarto tarde da noite, sem nada para fazer, você precisa deliberadamente reestruturar suas noites inteiras com atividades planejadas. Se você recai previsivelmente quando está estressado depois de um dia brutal no trabalho, você precisa desenvolver urgentemente mecanismos saudáveis de gerenciamento de estresse que não envolvam pornografia ou masturbação como escape. Você simplesmente não pode vencer realisticamente uma batalha se você continua voluntária e estupidamente
se colocando repetidamente no meio do campo de guerra. Isso não é sobre confiar em força de vontade heróica ilimitada. É sobre design inteligente e estratégico de ambiente que torna sucesso provável ao invés de improvável. Segundo, você absolutamente precisa construir um sistema real de suporte e responsabilização, não suporte superficial e performativo. Você não precisa, obviamente, fazer um anúncio público constrangedor no Facebook sobre sua jornada pessoal de retenção seminal. Isso seria contraproducente e ridículo. Mas ter pelo menos uma pessoa de confiança, um amigo verdadeiramente próximo, um mentor respeitado, um irmão de sangue, alguém que genuinamente entende essa jornada porque está fazendo a mesma ou já fez, e que pode te dar suporte real e honesto quando você está no limite emocional da recaída. Isso literalmente muda tudo. Solidão persistente e isolamento são o terreno mais fértil e propício para a recaída vergonhosa. Quando você está completamente sozinho com seus demônios internos gritando, sem ninguém real para prestar contas, sem ninguém para te lembrar claramente por que você começou essa jornada quando a névoa mental do desejo obscurece tudo. A tentação se torna quase completamente irresistível e avassaladora. Mas quando você tem alguém específico que vai sinceramente te perguntar como você está, que vai te desafiar amorosamente quando você está racionalizando e se enganando, que vai te lembrar firmemente da sua visão maior quando você está focado míope apenas no impulso imediato, suas chances de sucesso sustentado multiplicam literalmente exponencialmente. Existem comunidades online sérias e comprometidas de homens genuinamente dedicados a essa jornada de transmutação, irmandades silenciosas de guerreiros modernos da energia. Encontre ativamente a sua tribo, porque você não pode fazer isso sozinho sustentavelmente. Terceiro, e isso é absolutamente crítico e não negociável, você precisa deliberada e conscientemente recondicionar radicalmente sua associação neural profunda com prazer real. Seu cérebro, atualmente, através de anos de condicionamento repetido, associa prazer máximo exclusivamente com aquela explosão química intensa de 5 segundos durante o orgasmo ejaculatório. Essa associação neural foi profunda e permanentemente gravada através de repetição obsessiva ao longo de anos, ou mesmo décadas inteiras. Agora você precisa consciente e deliberadamente criar novas associações neurais muito mais poderosas, duradouras e significativas através de experiência repetida. Prazer real e genuíno não vem de explosões momentâneas e vazias, seguidas inevitavelmente de vazio existencial profundo. Prazer real, satisfação profunda e duradoura que preenche sua alma, vem de fontes completamente diferentes que você foi ensinado a ignorar e desvalorizar. Vem de acordar naturalmente com energia vital abundante, transbordando literalmente pelo seu corpo, sem precisar de cafeína para se sentir humano. De completar um treino físico tão brutal e intenso que você provou visceralmente para si mesmo que é muito mais forte mental e fisicamente do que pensava ser. De criar algo significativo com suas próprias mãos, seja um projeto pessoal, um negócio do zero, uma obra de arte, e ver isso ganhar vida tangível no mundo real, impactando outras pessoas. De olhar honestamente no espelho depois de semanas de retenção disciplinada e ver um brilho completamente diferente e inegável nos seus olhos, uma presença magnética que definitivamente não estava lá antes. De sentir pessoas reagindo a você de forma fundamentalmente diferente, com mais respeito natural, mais atração genuína, mais atenção espontânea. Esse é o prazer verdadeiro, profundo e duradouro que você está estupidamente trocando por 5 segundos miseráveis de dopamina artificial barata. Comece imediatamente e conscientemente a condicionar seu cérebro para buscar ativamente esse prazer superior
através de experimentá-lo deliberadamente e ancorá-lo emocionalmente através de atenção focada e gratidão. Quarto, e este é realmente o mais importante de todos, sem exceção, você absolutamente precisa estabelecer sua missão pessoal clara, específica e inabalável. Por que exatamente você está fazendo isso? Se sua resposta é vaga e genérica, como quero ter mais energia, seu compromisso vai evaporar instantaneamente na primeira tentação real e intensa que você enfrentar. Mas se sua missão é visceral, específica e profundamente significativa, como eu estou construindo o negócio que vai finalmente tirar minha família da escravidão, soul crushing do salário, e eu preciso absolutamente de toda a minha energia criativa e foco mental totalmente direcionados para essa construção, não posso desperdiçar nenhuma gota em distrações. Isso é combustível emocional real e sustentável. Ou eu estou conscientemente me preparando para ser o homem que minha futura esposa realmente merece e precisa. Um homem íntegro de verdadeira força e autocontrole refinado que pode liderá-la com sabedoria e protegê-la com poder. Não um viciado patético e fraco que não consegue nem controlar seus próprios impulsos básicos por um dia. Ou eu estou desenvolvendo a disciplina mental e física necessária para competir e vencer no mais alto nível absoluto do meu esporte, negócio ou arte, e eu simplesmente não vou permitir que 5 segundos de gratificação barata destruam meses de preparação meticulosa e sacrifício. Sua missão clara e emocionalmente carregada é a âncora inquebrantável quando a tempestade inevitável vier com força total, e acredite profundamente com cada fibra do seu ser. A tempestade está definitivamente chegando. Ela tem um nome específico e se chama caos neurológico, e é precisamente o terceiro estágio brutal que separa cruelmente os homens genuinamente comprometidos dos meramente curiosos que vão desistir na primeira dificuldade real. Aqui é exatamente onde 90 a 95% dos homens que começam essa jornada com entusiasmo inicial desistem completamente e voltam derrotados ao padrão antigo de depressão. Você fez o despertar doloroso, teve clareza brutal sobre o problema sistêmico. Você fez o compromisso inegociável, traçou sua linha na areia, removeu meticulosamente gatilhos ambientais, encontrou suporte, estabeleceu sua missão pessoal. Você está altamente motivado, absolutamente determinado, totalmente convencido de que desta vez será fundamentalmente diferente. E então, geralmente entre o 3º e 10º dia de retenção, algo completamente inesperado e devastador acontece. Tudo parece estar desmoronando caoticamente. Bem-vindo ao estágio do caos neurológico, o vale escuro e assustador que absolutamente todo homem precisa atravessar para chegar transformado do outro lado. Simplesmente não existe atalho. De repente e sem aviso, você está mais irritado e com menos paciência do que nunca antes na vida adulta. Pequenas coisas triviais que normalmente você ignoraria facilmente, agora te deixam absolutamente furioso. Seu colega de trabalho faz um comentário idiota sem importância e você quer arrancar violentamente a cabeça dele. Seu filho pequeno derrama acidentalmente suco no tapete limpo e você precisa mobilizar absolutamente todo o seu autocontrole para não explodir desproporcionalmente. Insônia brutal se instala implacavelmente. Você está fisicamente cansado, exausto até os ossos, mas quando finalmente deita na cama, sua mente está acelerada descontroladamente. Pensamentos obsessivos pulando freneticamente de um assunto caótico para outro sem padrão ou controle. E claro, voltando obsessivamente e constantemente para sexo e imagens sexuais intrusivas. Você acorda inevitavelmente às 3 da manhã com uma ereção dolorosa e um impulso tão intenso e avassalador que parece literalmente que vai te consumir fisicamente se você não ceder imediatamente. Ansiedade sem motivo aparente ou explicação racional
começa a te perseguir constantemente como uma sombra. Aquela sensação horrível de aperto no peito, aquele nervosismo inexplicável e penetrante, aquele medo difuso de que algo está terrivelmente errado, mas você não consegue identificar racionalmente o que. Ondas massivas de desejo sexual tão intensas e poderosas que parecem completamente fora do seu controle consciente. Não é apenas eu estaria a fim de fazer sexo agora, é uma compulsão animal e urgente de eu absolutamente preciso ejacular imediatamente neste exato momento, ou vou literalmente enlouquecer. E então vem o sussurro mais perigoso e sedutor de todos. A voz astuta do seu cérebro viciado, desesperado, tentando te convencer racionalmente a desistir e voltar ao padrão antigo confortável. Viu claramente? Isso não está funcionando para você. Você está objetivamente muito pior agora do que estava antes de começar essa prática ridícula. Claramente, seu corpo está gritando, te dizendo que precisa urgentemente de liberação natural e saudável. Continuar isso não é saudável para você. É melhor você voltar sensatamente ao que era normal antes, só desta vez para aliviar, e amanhã você pode recomeçar tranquilamente do zero. E se você não entende profundamente o que está realmente acontecendo biologicamente e neurologicamente neste momento crítico, você vai inevitavelmente acreditar nessa voz sedutora e persuasiva e voltar devastado ao zero absoluto, perdendo tudo. Então deixa eu te dar a verdade científica e honesta que literalmente vai te salvar quando você estiver no limite. Isso que você está experimentando dolorosamente não é falha, não é evidência de que isso não funciona para você. Isso é processo natural e esperado. O que você está experimentando não é evidência de que a retenção não funciona ou é prejudicial. É, na verdade, evidência sólida de que está funcionando exatamente como deveria biologicamente. É desconfortável, mas temporário e necessário. Quando você para abruptamente de alimentar qualquer vício físico ou comportamental, seu cérebro inevitavelmente entra em um período intenso de retirada e recalibração. E esse período é brutal, mas absolutamente temporário e necessário para a cura. Seu sistema nervoso inteiro foi meticulosamente condicionado por anos ou décadas a funcionar em um ciclo artificial e insustentável de picos e quedas dramáticas de dopamina. Pornografia combinada com masturbação cria spikes explosivos de dopamina no sistema de recompensa do cérebro, comparáveis em intensidade a drogas pesadas como cocaína ou heroína. Estudos de neuroimagem funcional comprovam isso inequivocamente. Seu cérebro gradualmente se acostumou e adaptou a esses níveis completamente suprafisiológicos e artificiais, e como consequência, desregulou drasticamente seus receptores de dopamina para compensar e proteger o sistema, o que significa neurologicamente que fontes completamente normais e naturais de prazer como uma conversa interessante, uma refeição deliciosa, um pôr do sol bonito, simplesmente não registram mais emocionalmente. Você está literal e mensuravelmente neurologicamente entorpecido para os prazeres naturais normais da vida. Agora, sem esses picos artificiais e suprafisiológicos que você se viciou, seu cérebro está essencialmente gritando desesperado. Onde diabos está minha droga? Eu preciso dela agora. Ele está freneticamente tentando todas as estratégias possíveis ao seu alcance neurológico para te fazer voltar forçadamente ao padrão antigo confortável. Irritabilidade intensa, ansiedade avassaladora, insônia persistente, compulsões intensificadas. Todas essas são táticas previsíveis e bem documentadas do seu sistema nervoso em pânico, tentando desesperadamente restaurar o status quo tóxico anterior. Mas aqui está o que está realmente acontecendo silenciosamente por baixo desses sintomas extremamente desconfortáveis na superfície. Seu cérebro está ativamente se recalibrando
e curando. Seus receptores de dopamina desregulados estão sendo gradualmente regulados de volta, ajustados, para restaurar a sensibilidade normal ao prazer natural. Suas vias neurais tóxicas estão sendo lenta, mas consistentemente reconstruídas de forma mais saudável. Novos padrões neurológicos mais funcionais estão sendo formados sinapse por sinapse. Esse processo complexo de neuroplasticidade é inevitavelmente desconfortável, muitas vezes extremamente desconfortável, mas é absolutamente essencial e não pode ser pulado. É analogamente como treinar pesado pela primeira vez em anos, depois de ser sedentário. Seus músculos doem brutalmente nos dias seguintes. Você mal consegue levantar os braços. Isso significa que o treino não funcionou e foi prejudicial? Obviamente não. Significa que o processo necessário de destruição controlada para permitir reconstrução mais forte começou. O mesmo fenômeno está acontecendo agora com seu cérebro físico e com seu sistema energético sutil. A dor temporária é literalmente o sinal confiável do crescimento acontecendo. Então, como você navega o caos devastador sem naufragar completamente? Deixa eu te dar protocolos práticos e testados. Primeiro, movimento físico intenso absolutamente não negociável todos os dias. A energia sexual que você está retendo não é um conceito abstrato, é energia real, física, bioquímica e bioelétrica que precisa imperativa e urgentemente ser transmutada através de esforço físico real e intenso. Exercício físico intenso não é opcional ou bom de ter nesta fase crucial, é obrigatório para a sobrevivência. Levantamento de peso pesado até a falha muscular completa. Corrida em sprints de alta intensidade que te deixam completamente sem ar. Luta, boxe, artes marciais onde você pode liberar a agressividade acumulada de forma controlada e produtiva. Qualquer atividade que te force a suar profusamente, gritar se necessário e literalmente queimar fisicamente essa energia excedente acumulada. Se você está no meio de uma onda avassaladora de desejo incontrolável, largue imediatamente o que está fazendo e faça 50 flexões com máxima intensidade. Eu pessoalmente garanto que depois dessas 50 flexões executadas com intensidade máxima total, aquele impulso sexual urgente e aparentemente irresistível terá se transformado em algo completamente gerenciável e controlável. A energia não desapareceu, ela foi transmutada. Segundo, respiração consciente e deliberada, como ferramenta poderosa de regulação do sistema nervoso para uso imediato. Quando a ansiedade bater fortemente, quando o impulso parecer absolutamente irresistível, pare imediatamente tudo o que está fazendo. Feche os olhos se for possível e seguro. Inspire profunda e lentamente pelo nariz, contando mentalmente até 4, expandindo completamente seu abdômen inferior. Segure confortavelmente o ar, contando até 4. Expire lenta e completamente pela boca, contando até 6 ou 8, esvaziando absolutamente completamente os pulmões. Repita isso conscientemente por 5 a 10 ciclos completos. O que você está fazendo fisiologicamente é ativar deliberadamente seu sistema nervoso parasimpático, o modo de descanso e digestão que contrabalança naturalmente o modo de luta ou fuga simpático que está dominando você durante o caos. Essa técnica simples, mas poderosa, pode literalmente te tirar do limite da recaída em menos de 2 minutos. É uma ferramenta de emergência que sempre funciona se você realmente usar. E se este mapa detalhado e honesto ressoou profundamente com você até aqui, com sua experiência e seus desafios, deixe seu like no vídeo como um voto pessoal de comprometimento. Não esqueça de deixar a boa e velha coroa nos comentários. E mais importante, se puder, deixe nos comentários qual o maior desafio que você está enfrentando na prática. Quais os benefícios que você pode perceber? Porque juntos, como uma irmandade de homens comprometidos,
Somos infinitamente mais fortes que sozinhos e isolados. Até o próximo vídeo.